Interpretação dos coeficientes de uma regressão logística. O que significa o B1 é igual a 0,7, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos lembrar aqui da expressão da probabilidade e repara que não é como numa regressão linear em que eu posso dizer que se o B1 é 0,7, isso significa que a cada aumento do x, a probabilidade aumenta 0,7. Isso não é verdade nesse caso, tá? Porque eu não tenho uma expressão linear, eu tenho 1 sobre 1 mais e elevado a. Isso aí complica essa interpretação. Calcular a derivada desse P em relação ao x não é tão... É fácil, mas não é algo que tem uma interpretação tão clara e tão direta assim. Tá? Então, como é que eu devo interpretar esse B1 é igual a 0,7, por exemplo? Então, vamos lembrar da manipulação algébrica que a gente fez no último vídeo, né? E partir aqui dessa segunda linha, tá? Em que eu tenho uma expressão para o odds, tá? E aí eu repeti aqui e vamos ver o que acontece quando o x aumenta 1 unidade. Eu vou começar com x igual a 0. E aí eu vou aumentar uma unidade, ver o que acontece com o odds. Depois eu vou aumentar mais uma unidade, ver o que acontece com o odds e assim por diante. Tá? Então, repara o seguinte. Quando x é igual a 0, tá? O meu odds, né? É só substituir ali na equação ali em cima. Quando x é igual a 0, o meu odds vai ser e elevado a b0. Quando x é igual a 1, o meu odds vai ser e elevado a b0 mais b1. Que é a mesma coisa que eu tinha antes, e elevado a b0, só que agora vezes e elevado a b1. Então, repare que quando eu fui do x igual a 0 para o x igual a 1, o meu odds ficou multiplicado por e elevado a b1. Vamos agora para x igual a 2. Qual que é o meu odds quando x é igual a 2? Só jogar ali na equação em azul ali em cima, vai ser e elevado a b0 mais 2b1. Que é exatamente o que eu tinha para o x é igual a 1, vezes e elevado a b1. Ou seja, de novo, quando eu aumentei uma unidade, eu peguei o odds que eu já tinha anteriormente e multipliquei por e elevado a b1. O odds do x é igual a 1 é o odds do x é igual a 0, vezes e elevado a b1. O odds do x é igual a 2 é o odds do x é igual a 1, vezes e elevado a b1. E se você calcular o odds do x é igual a 3, você vai ver que ele é igual ao odds do x é igual a 2, vezes e elevado a b1. Ou seja, a cada aumento de uma unidade que eu faço no x, o meu odds fica multiplicado por e elevado a b1. E isso é interessante, porque significa me dá a interpretação do B1. Me dá a interpretação do B1, tá? O B1 vai me dizer quantos por cento o meu odds aumenta quando o meu x aumenta uma unidade, tá? Vamos ver isso no exemplo numérico para ficar mais claro ainda, tá? E se B1 é igual a 0,7, né, que é o exemplo que a gente tinha dado anteriormente, isso significa que a cada aumento de uma unidade do x, o odds dobra. Por quê? Porque a cada aumento de uma unidade do x, o odds vai ficar multiplicado por e elevado a 0,7. E e elevado a 0,7 é 2. Ora, multiplicar alguma coisa por 2 é dobrar. Faz sentido? Tá? Outro exemplo, o que acontece no caso do meu B1 ser 0,3, por exemplo? Ora, se a cada aumento de uma unidade do x, o meu odds é multiplicado por e elevado a b1. Se o meu b1 é 0,3, tá? A cada aumento de uma unidade do x, o meu odds vai ser multiplicado por e elevado a 0,3, que é 1,35. Ora, multiplicar por 1,35 é aumentar 35%.
Então, se o meu B1 é 0,3, isso significa que a cada aumento de uma unidade do x, o meu odds aumenta 35%. Beleza? E agora eu vou lançar um desafio para vocês. É ver se isso faz sentido. E como é que vocês vão ver se isso faz sentido? Vocês vão pegar o caso particular em que o B1 é 0. B1 é 0 significa que o meu x não importa. Tá? Não importa. Se o meu x não importa, aumentar o x em uma unidade deveria multiplicar o odds por quanto? É realmente esse o valor que o odds fica multiplicado? Eu vou deixar isso para vocês pensarem, a gente discute no próximo slide, que eu também não vou deixar isso sem ser discutido, tá? Mas fechamos aqui a interpretação do B1. A interpretação do B1 é o seguinte: quando x aumenta uma unidade, o meu odds vai ficar multiplicado por e elevado a B1. Beleza? Significa dizer que a razão entre quão provável alguma coisa é de acontecer sobre quão provável é que ela não aconteça, essa razão fica multiplicada por e elevado a B1. Beleza? Então, excelente. Olha esse slide, deixa sedimentar esse slide, lê esses bullets de novo para entender bem, pense nesse desafio e aí segue para o próximo slide, onde a gente vai endereçar. Show! Vamos discutir, então, o desafio. Ora, se o B1 é igual a 0, tá? Olha lá na expressão da probabilidade. O x fica multiplicado por 0. Significa que o x não faz a menor diferença. Ou seja, o x aumentar ou não deveria afetar o odds. Ora, não afetar alguma coisa é multiplicar essa coisa por 1. Beleza? Quando você multiplica alguma coisa por 1, você não está alterando ela. Tá? Então, se o B1 é 0, ele não altera o odds, logo ele multiplica o odds por 1. Será que é isso que acontece quando o B1 realmente é 0? Ora, pela interpretação que a gente deu, quando o B1 é 0, né, quando x aumenta uma unidade, o odds fica multiplicado por e elevado a B1. Se o B1 é 0, isso é e elevado a 0, que é 1. Exatamente o valor que deveria ser, ou seja, faz total sentido. Faz total sentido.